Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje falaremos sobre a resposta dos seus problemas estão dentro de você. A solução dos seus problemas estão dentro de você. Todas as questões, dúvidas que você tem aqui no mundo do dual, aqui no mundo da forma, todas essas respostas estão dentro de você, tá? Vamos lá, vamos começar do começo. Esse vídeo ele foi inspirado a partir de uma notícia que eu vi ontem à noite de uma pessoa que estava numa fase difícil e estava entrando num processo de doença mental, assim, sabe? E ao ver essa notícia na TV ontem, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste. A minha mente ficou ali vagando nessa notícia, meu coração ficou muito triste. E não só essa pessoa, eu já vi outras pessoas passando por processos, por experiências similares. São experiências que nós temos aqui, sabe? Mas por experiências similares, e pessoas da minha família também passou por esse processo, por essa experiência, esse processo, essa doença mental, sabe? E dói muito, porque a gente não consegue ver algumas coisas que está acontecendo, mas não consegue ajudar assim e contribuir da forma, né? Cada um tem a sua experiência e faz o melhor que pode, né? E eu fiquei muito machucada, muito triste, chateada com essa notícia, porque na minha família teve uma pessoa que passou por esse processo e eu vejo nas mídias pessoas famosas passando, também passaram por isso. Então eu vou entregar hoje para vocês essa esse vídeo falando do significado que nós damos aqui nesse mundo da forma. E aqui nesse mundo da forma, você vê muita coisa ruim acontecendo. Se você der só verdade a isso e ficar só nisso, vai te causar problemas mesmo, sabe? E aí é muito sofrimento, é muita morte, é muita dor, é muita traição, é muita falta de amor com os outros e consigo mesmo. E nessa, de você dar significado à forma, surgem muitos pensamentos negativos que vêm das suas experiências, entende? Então, aí você tem os pensamentos negativos, você começa com uma sensação negativa no corpo, e aí você começa a ver notícias e ver as coisas acontecendo, você vai ficando mais baqueado, mais triste. Eu fiquei triste ontem ao ver essa notícia. Só que eu faço minha limpeza emocional todos os dias. Eu estou observando a minha mente todos os dias. E eu vi que eu fiquei triste com essa notícia. E ontem mesmo eu já fiz uma limpeza para não armazenar tanta negatividade no meu corpo, sabe? E eu faço limpeza o tempo todo, eu estou sempre agradecendo. Eu entrei no processo agora de gratidão, mas eu estava até pouco tempo atrás utilizando o Ponopono, eu sempre utilizo o Ponopono também, entende? Mesmo eu estando aqui no processo, há 4 anos que eu fiz a limpeza de questões profundas que eu tinha no meu inconsciente, eu ainda continuo fazendo, porque a gente está no mundo dual e a gente vê notícias tristes de pessoas muito queridas que a gente tem, assim, que é muito bem, e estão passando por situações difíceis, sabe? E a gente fica sem ação, a gente fica triste também. Só que, como eu disse, eu consigo sair logo dessa tristeza, dessa dor, entende? Eu faço essa limpeza emocional todos os dias, como eu disse. Se eu não faço com o EFT, eu utilizo o Ponopono, sempre eu estou observando as minhas emoções, observando os meus pensamentos, entende? E ontem, antes de dormir, eu fiz para ficar mais calma. Mas essa pessoa não conseguiu. Não só essa pessoa, como outras que eu já vi, como pessoas da minha família também. Não conseguiram lidar com isso, entende? Lidar com o problema fora e com os pensamentos negativos. Então ficava nesse jogo, né, da mente, com os pensamentos negativos, ó, situação, uma sensação interna ruim, desagradável, com medo, com culpa e vendo o que está vendo, tem uma hora que o ego vai te mostrar um caminho, a sua mente não vai aguentar e vai querer sair daqui, né? Ou então vai criar uma doença, te levando a óbito. Então tem pessoas que não aguentam mais, assim, e
pessoas da minha família foram a óbito porque não aguentou. A mente é muito torturante os pensamentos. E os pensamentos negativos, eles até hoje passam, vêm para mim, só que eu sei lidar muito bem com eles, muito bem, sabe? Eu tô sempre atenta. Tem uma parte na Bíblia que fala das lamparinas acesas. Eu não sei ao certo como que é o trecho. Eu sempre falo, as minhas lamparinas estão acesas. Eu sempre estou vendo a minha mente, sempre estou atenta em tudo que está passando, né? E não só o que passa nos pensamentos, que a gente tem que ficar atenta, como as nossas emoções, principalmente as emoções, tá? Porque a hora que chega nas emoções, aí sim que você tem que fazer a limpeza emocional e tirar e abrir essa questão, tá? Então, voltando à notícia dessa pessoa que eu vi ontem à noite, ela foi isso que aconteceu. Então, a pessoa deu muito significado à forma e a pessoa acaba que se afastando do ser dela divino, que todos nós, você, eu, todo mundo tem um ser divino dentro de si, a divindade dentro de si. E aí a pessoa dá tanto significado à forma e aos pensamentos negativos, à sensação interna, que acaba se afastando dessa divindade, do divino, da única verdade que existe dentro do ser. É a única, a verdade absoluta que existe dentro do ser. É essa harmonia, é essa paz. Então a pessoa acaba se afastando, entende? E aí, como vem a palavra agora, está sendo sucumbido pelo medo, pela culpa, criando doenças, indo à morte, entende? Então é porque se afasta do ser divino que está dentro de si. E aí, o que que eu posso fazer para melhorar essa situação? É você olhar para dentro de você. É tudo que está dentro de você, tudo que passa para dentro de você. E como que eu posso começar olhando dentro de você, dentro de cada um, né? Dentro de si? É você olhar as suas ações, as ações que você tem, as decisões que você toma, as suas reações diante de tudo que acontece fora. Por que que você se torna tão reativa a um comportamento de uma pessoa? Por que que você ficou triste porque uma pessoa respondeu mal você, ou não te cumprimentou, ou porque você ganhou baixo, ou porque você não consegue? Por que que você está tão triste assim? Entende? Por que que essa tristeza tá te corroendo dentro, está correndo dentro de você? É abrir isso para você, não é para ninguém, é só para você mesmo. E aí, diante dessas questões, dessas perguntas que você pode fazer para você mesma, é ir limpando isso, entende? Abrindo isso. E aí o grande medo, o grande impasse desse olhar para dentro é que nós, no começo, eu tinha isso, a sensação imensa de medo ou culpa que brota no nosso corpo, no nosso ser. Assim, brota no nosso corpo um medo muito grande, uma culpa muito grande, uma tristeza, tipo uma sensação, é melhor você não mexer aí, porque você já passou por situação difícil, você não vai dar conta de, sabe, esses pensamentos? É isso que vem. Aí a pessoa acaba não olhando para dentro de si, entende? Acaba se afastando disso. E o seu ser divino tem saudades, entende? Ele tem saudades de você mesmo, ele precisa de você, entende? Ele te chama o tempo todo. E aí é como se fosse assim, quando você começa a olhar para dentro de você e o medo que vem, a culpa, é como se você tivesse o exemplo, você tem um quartinho, eu sempre falo esse exemplo, né? Você tem um quarto, é o quarto da sua casa, um cômodo da sua casa, e você abre a porta e está tudo bagunçado, tem pilhas e pilhas de lixos, móveis, roupas, cheio de objetos que você não utiliza mais. Então, a sua mente é a mesma coisa. Só que a sua mente são só energias de baixa frequência, que dentro dessas energias de baixa frequência contém uma informação. O que é informação? É uma situação que você viveu no seu passado, desde a gestação. Uma situação que você viveu, experienciou, por exemplo, uma discussão com seus pais, entende? Te marcou. Aí essa discussão, ela foi para o seu inconsciente. E aí nessa discussão teve muita emoção guardada, muito medo, muita tristeza, muita mágoa. Aí você reprimiu e está ali.
Essa energia dessa discussão, somada a tantas outras, toda a sua vida, a tudo que você vê, fala, ouve, ele se torna um alimento para o ego, criando as situações na sua vida, entende? E são só energias de baixa frequência, e mais nada. Só que isso assusta muito, como assustou a mim também, tá? E aí, no começo, quando você começa a olhar a sua mente, as histórias que você viveu, as experiências que você viveu, a tendência da sua mente é olhar e começar a projetar. Ah, essa situação, a culpa foi do fulano. Ah, essa situação, a culpa foi do Beltrano. Ah, essa situação, a culpa foi do. E eu estou falando isso porque eu também vivi isso até pouco tempo atrás, entende? Porque isso é da nossa mente, projetar e jogar a responsabilidade para outra pessoa. É muito difícil a gente assumir isso. E a gente só consegue encontrar a verdade absoluta do ser quando a gente pega essa culpa que a gente está dando para outra pessoa, a gente pega essa situação e abre ela. A hora que você fizer uma limpeza emocional e abrir ela, você vai ver aonde foi que estava, onde foi o estupim. Daí você vai olhar para mim e falar assim, Rose, então a responsabilidade de tudo é minha? Não, você é inocente. Em essência, você é amor, você é harmonia, você é paz, você é inocente em tudo, entende? Só que aqui estamos aqui para experienciar, para expandir a nossa consciência. Todos nós estamos aqui aprendendo, estamos fazendo o melhor que podemos com a consciência que temos. E aí, a hora que você vai pegando cenas de dor, né, de traumas que você tem, pega um trauma profundo que você viveu ali, de mágoa, você for limpar ela, você vai se conectar com essa divindade, com o seu ser divino, entende? E aí, ao se conectar com o seu ser divino, ele vai te mostrando de uma forma muito dócil, eu escrevi aqui, muito sutil, muito amorosa e muito natural, que aquela situação não era tanto aquilo que você estava pensando que era, entende? Ele vai te conduzir, ele vai te mostrar, mas de uma forma muito leve, muito sutil, isso. E isso você vai vendo no decorrer da limpeza emocional, tá? Porque no processo da limpeza emocional com o terapeuta, é assim, você dá a situação para o terapeuta com a ferramenta IFT, tô falando, tá? Você dá a situação, olha, estou com problemas de relacionamento em casa. Aí você dá o problema para o terapeuta anota todas as suas informações e aí ele começa a limpeza com você. Tudo que você entregou para o terapeuta, ele vai devolver para você e você vai limpando essas informações. Conforme você for limpando essas informações, dentro de você, você vai encontrando outras respostas. Você mesmo vai encontrar outras respostas, entende? Porque a verdade está dentro de você, dentro de cada um. Aí, diante dessa situação que você viveu, você vai, não, Rose, não é bem assim. Aí, o que que é então? O que está acontecendo? Ah, não. Aí você vai se conectando com a verdade. O seu ser vai te conduzindo de uma forma sutil, dócil e amorosa. Entende? Aí, conforme você vai limpando essa cena, você vai conseguindo ver a verdade diante dessa situação, e aí vai brotar o quê? O perdão natural que flui de dentro de você. É natural. Você vai dar o perdão natural para essa pessoa. Mas aí você tem que limpar toda a cena, tudo que você está vivendo nessa cena. Se tiver alguma briga que você teve com alguém, você vai falar tudo que aconteceu, né, com essa pessoa, tudo que você sentiu, tudo que você viu, tudo que você ouviu, toda a cena você vai limpar. O final da cena, na mente, você vai se sentir assim, distanciada. É como se estivesse daqui, você vai conseguir ver essa cena bem pequena, ou ela vai ficar cinza, ou a pessoa vai desaparecer, e você vai ficar em paz ao contar essa cena. Porque a paz é a sua verdade absoluta. A paz é a sua verdadeira natureza. Esse é o absoluto em você, entende? A paz, a harmonia. Então, referente a essa cena só, você vai estar em paz. E aí você vai entendendo, conforme você for limpando, pega mais uma cena, pega uma outra cena de dor, a sua mente vai te apresentar. Pega uma outra cena de dor, aí você limpa novamente.
Você entrega para o terapeuta tudo o que aconteceu de negativo para o terapeuta. Ele vai te devolver e você vai tocando nos pontos. Aí você mesma vai encontrar dentro de você, não, não é assim. Não, peraí, não foi bem assim. Aí você mesmo vai dar não para o terapeuta a verdade, entende? Você vai encontrar a verdade e vai dar para o terapeuta isso. E sozinho você também consegue fazer, tá? E aí você vai dar aquilo que você está encontrando dentro de você, conforme você for limpando, tocar nos pontos do IFT aqui, e aí aquela dor ela vai se dissolvendo, a mágoa, o ressentimento, o ódio, a culpa, o medo vai se dissolvendo, tá? Ela vai dissolvendo por si só, mas só nessa cena que você está trabalhando, tá? Só nesse trauma, só nessa tristeza. Aí você vai pegando outras cenas, outras cenas. Se você fizer a experiência de 30 dias, 6 meses, um ano, você vai ver o quanto de salto você já deu, o quanto você já se aproximou desse ser divino que está dentro de você. E aí, conforme você vai se aproximando, o seu corpo vai ficando mais em paz, vai ficando mais tranquilo, e você vai ficando mais próximo da divindade, do divino que vem te chamando há muito tempo. E aí, os seus problemas de doença, principalmente doenças mentais, vão estar muito afastados, porque isso é tudo ilusão do ego. É tudo mentira, são só mentiras egóicas, entende? Aí você vai encontrando com a sua verdade absoluta que está dentro de você, alinhado a você. Isso não vai dar tanto significado nas coisas que acontecem fora. Você vai ficar triste, chateado com o que acontece com das pessoas, com muitas das pessoas que você tem muito carinho, muito afeto, muito apreço, né? Mas e nessa tristeza, você vai curando isso dentro de você. No Ho Oponopono, a limpeza do Ho Oponopono tem uma coisa muito interessante, tem uma questão muito interessante que fala assim: limpe, entregue tudo para a divindade. E aí, se você estiver vendo a TV e ver uma notícia muito triste que está acontecendo do outro lado do mundo, saiba que tem contribuição sua nisso. Então, continue limpando. Entregue para a divindade essa dor, isso que você está assistindo, entregue para a divindade e continue verbalizando. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Utilize as palavras que você mais se identifica, entende? Eu sempre estou ensinando aqui a falar as 4 palavras, mas muitas das vezes você pode falar uma ou duas, quanto o seu ser, você se sentir à vontade em falar, em fazer essa limpeza emocional. Então, ontem foi o que aconteceu comigo. Eu vi uma notícia triste, só que eu não estava utilizando o Ponopono ontem. Eu vi a notícia triste, eu desliguei a TV e eu fiquei com aquilo. E aí eu utilizei mesmo a ferramenta EFT. Mas eu poderia estar usando o Ho'oponopono também, tá? Então, a limpeza emocional, ela é muito válida para isso. Ela limpa as questões emocionais, as dores, as tristezas, e aí você vai ficando mais em paz. Porque, em essência, em última instância, como diz o Curso de Milagres, somos todos conectados, somos uma só consciência, somos filhos do mesmo Pai, no caso, somos irmãos, entende? Por isso que a gente sofre tanto com a dor do outro. E aí a gente acaba contribuindo, então a gente tem que começar a curar em nós. Seja qualquer mal-estar que você está sentindo em relação ao sofrimento de outra pessoa, limpe isso em você, tá? Que mais? À medida que você for limpando essas questões emocionais que estão nas suas experiências de vida, que você for limpando, você vai se aproximando com essa divindade que habita em você, você vai ficando mais em paz, você vai ficando mais saudável, você vai lembrando quem você é de verdade. E aí o universo, ele conversa com a gente o tempo todo. Aí você vai receber muitas ferramentas para você iniciar o seu processo de reconexão, de relembrança, de saber quem você é de verdade, em essência, que é um com Deus, entende? Então, para mim, chegou logo no começo, chegou esse livro, Um Curso de Milagres. E esse livro, para mim, hoje, eu comecei há um tempo atrás, eu pego áudios do YouTube, eu tinha o livro, mas eu acabei doando. Aí eu peguei áudios do YouTube
e eu acabo ouvindo e escrevendo. Eu ouço e eu escrevo, sabe? E eu gosto de ouvir e escrever, então eu assimilo melhor. Gente, para mim, meu ser, quando escuta, eu vou me emocionar. O meu ser, quando escuta algumas frases desse livro, ele vibra de alegria. Ele vibra porque ele acaba se lembrando de quem ele é. Eu dentro, a minha essência, entende? E é isso que eu quero entregar para vocês. A sua essência se conecte com esse divino. Se você sentir um medo, uma culpa, uma tristeza ao olhar para dentro de você, o que é olhar para dentro? Meditar, né? Silenciar. Se você sentir isso, limpa, entrega para a divindade, utiliza o Pono Pono. Ou então, eu sou mais ousada, eu gosto de ver a cena, saber o que aconteceu e limpar isso sempre, sabe? Mas limpa isso, limpa essa emoção. Todo medo, toda tristeza, toda culpa que você sentir são emoções ilusórias. Elas se dissolvem por si só, elas se dissolvem, elas não são reais. A única verdade que existe dentro de você é o amor absoluto, é a harmonia, é a paz, é a alegria, é a única verdade que tem dentro de você. E é só nisso que você deve acreditar, entende? É só nisso. O resto é tudo historinha, é tudo ilusão que move, que movimenta aqui o mundo da forma, tá? Então, se você estiver vendo esse vídeo e sentir esse desconforto, limpe, utilize o Ho'oponopono, é, faça essa experiência com você e você mesmo vai obter essa resposta que o seu ser divino vai te dar, vai te entregar, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Ele foi inspirado numa pessoa que eu vi nas redes sociais e está passando por uma situação difícil, problemas mentais, e eu fiquei muito triste. E o caso dela é mais ou menos isso: dá muito significado na forma, acreditar nos pensamentos negativos e se afastar do seu ser divino. Tá? Volte-se para dentro de você, observe as suas emoções, suas reações, fique atento, limpe todo o lixo que está armazenado e você vai se alinhando, se aproximando de quem você é de verdade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!